Quando a gente precisa extrair dentes nos cães e gatos. Alguém já falou para você que o teu pet ele precisa de extração dentária? A extração dos dentes nos animais é muito mais comum do que a gente imagina. A indicação de extração envolve vários problemas e várias alterações. A principal delas é a doença periodontal, é a periodontite, a perda óssea, a inflamação crônica que causa destruição dos tecidos. Então, como a gente já falou de periodontite aqui, essa é uma das principais causas de extração dentária em cães e gatos. Qual é o outro motivo de extração? As lesões reabsortivas, como a gente também já falou para vocês em outro vídeo anterior. As lesões reabsortivas também são progressivas e destroem o elemento dentário. Então, as lesões de reabsorção também envolvem extração. Esse dente também precisa ser extraído. Em casos de fraturas dentárias complexas, quando não há possibilidade de tratamento de canal para preservar o dente, é preciso extrair também o dente com essa fratura, porque ele é um foco de contaminação. Com a exposição do canal, toda a parte viva do dente gera um foco inflamatório e infeccioso. E isso pode causar problemas para a saúde do animal, como todas essas situações que a gente já mostrou. Enfim, existem várias razões para ser necessária extração dos dentes em animais. Quando a gente pensa em extração dentária, a gente pensa em qualidade de vida, em saúde. Ninguém vai extrair um dente sem necessidade. Com certeza, um motivo, uma indicação de extração é para que esse paciente tenha mais saúde, mais conforto, mais qualidade de vida. Nesse animal aqui, por exemplo, veja, a gente tem várias áreas onde são necessárias extrações. Nós temos dentes quebrados, nós temos lesões reabsortivas, periodontite. Então, é um paciente que precisa passar por várias extrações. Então, a melhor forma da gente evitar extrações é identificar o problema precocemente. Ou fazer medidas preventivas. E pelo menos uma vez por ano ao veterinário, dentista, fazer limpezas especializadas. Ok? Mas para a gente fazer extração dentária, qualquer veterinário pode trabalhar com extração dentária? Qualquer veterinário pode, só que não deveria. Para se ter uma extração, para se fazer procedimentos de extração dentária, nós precisamos ter um ambiente apropriado para esse tipo de serviço, para esse tipo de cirurgia. A extração dentária é um procedimento cirúrgico e ela precisa ser feita em um ambiente cirúrgico. Nós precisamos que o paciente esteja anestesiado, né? Todo paciente, para fazer a extração dos dentes, ele vai precisar de anestesia geral, de preferência inalatória, porque é uma anestesia que causa menos complicações e um retorno mais rápido desse paciente. Então, nós precisamos ter um ambiente apropriado para realizar extrações dentárias. E isso envolve, obviamente, equipamentos apropriados, segurança para o paciente, principalmente, e também para a equipe envolvida. Além disso, a gente precisa de instrumentais. Ou seja, eu preciso de ferramentas apropriadas para realizar uma extração dentária, principalmente em cães. Você sabia que as alavancas que nós usamos para extrair dentes de cães e gatos, elas não são iguais às alavancas das pessoas? Então, os dentes dos cães e gatos têm uma anatomia diferente dos dentes dos seres humanos. Então, por essa razão, a gente precisa usar instrumentais específicos para odontologia veterinária. Então, nós temos alavancas que vão fazer um procedimento, uma técnica muito mais rápida e muito mais segura. Então, é importante para realizar esse tipo de procedimento que você tenha instrumentais odontológicos veterinários específicos para o uso em odontologia. No caso aqui, um kit específico para extrações dentárias. Nós precisamos ter equipamentos apropriados. Nós vamos usar canetas de alta rotação também para fazer o corte do dente, para fazer o acabamento, para fazer
alveoloplastia. Então, a gente vai precisar desses equipamentos, que esses sim são iguais aos equipamentos do dentista, que são as canetas de alta e baixa rotação. Brocas acopladas a essas canetas, brocas que fazem corte. Então, esse equipamento, ele vai dar uma agilidade e uma facilidade e mais segurança para o procedimento de extrações. Então, imagine, eu já estou trabalhando com instrumentais, com equipamentos. Veja como a importância desse paciente estar completamente anestesiado para fazer esse tipo de procedimento. E para usar esses equipamentos, eu preciso saber, eu preciso ter uma técnica. Você sabia que a maioria das faculdades de veterinária, elas não têm disciplina de odontologia veterinária? Nossa, é muito triste. Mas realmente a maioria das faculdades não tem. As faculdades não têm disciplina de veterinária. Não tem disciplina de odontologia veterinária. Todo veterinário pode extrair dentes? Pode. Todo veterinário deve? Não deve. Porque nem todos estão capacitados para exercer esse tipo de cirurgia. Então, aqui é um exemplo do uso inapropriado da alavanca. O profissional que não tem a técnica apropriada, ele tem o instrumental, mas não tem a técnica, ele pode causar um dano irreversível à saúde do paciente. Danos sérios. Precisa ter esse cuidado na hora em que a gente vai optar pelo profissional que vai realizar esse tipo de cirurgia. A anestesia local, os bloqueios locais, eles devem ser realizados em todo momento onde se precisa extrair dentes. Aí você pergunta, Mariana, mas ele não já vai estar anestesiado? Ele não está sentindo dor. Pois é. A anestesia geral, ela não tira a dor, ela só deixa o paciente dormindo, imóvel. Para tirar a dor, a gente precisa fazer anestesia local, além da anestesia geral. E, além disso, também medicações analgésicas também durante o procedimento. Esse paciente não quer que ele sinta dor. Sentir dor durante o procedimento é algo inadmissível. Então, a gente precisa trabalhar com materiais e com medicamentos apropriados para livrar nosso paciente desse tipo de desconforto, tanto durante como após o procedimento. Sentir dor durante o procedimento cirúrgico vai fazer com que ele altere os seus parâmetros e isso vai complicar o procedimento anestésico. Fique atento. Então, outro ponto muito importante para realizar extrações são radiografias dentárias. É imprescindível que o profissional que vai realizar extrações dentárias no teu pet, no teu filho, ele realize radiografias dentárias antes das extrações. Porque ele precisa determinar onde ele vai mexer, quantas raízes tem aquele dente, como essas raízes estão, como essas raízes estão posicionadas, se existe alguma fragilidade óssea naquele local. Então, é imprescindível radiografias para também determinar o diagnóstico apropriado. Esse dente realmente precisa ser extraído? Então, a radiografia ela é fundamental na conclusão diagnóstica e também planejamento cirúrgico dessa extração. Você tem um paciente com a boquinha muito comprometida, bastante periodontite, e você tem a radiografia dele mostrando áreas de perda óssea avançada, destruição, mobilidade de dentes. Então, a gente precisa determinar se não tem algum fragmento de raiz ou algum abscesso grande ou alguma perda óssea, algo que possa, inclusive, complicar o nosso procedimento cirúrgico ou até mesmo a recuperação desse paciente. Então, as radiografias dentais, elas são fundamentais durante procedimentos de extração dentária. Quando nós vamos extrair dentes, é importante que, após a remoção do dente, seja feito um preparo dessa área, com curetagem, debridamento, ou existir possivelmente tecidos de granulação, tecidos muito inflamados, contaminados. Então, eu preciso remover esses tecidos e fazer o correto fechamento dessas áreas
onde ocorreu a extração. Então, após a extração do dente, é muito importante que tudo seja perfeitamente ou corretamente suturado e fechado. Você vê aqui nesse paciente, olha, eu precisei extrair todos os dentes da região maxilar, porque ele estava com uma periodontite muito importante, com muita infecção. Então, nós extraímos todos os dentes da parte de cima da boca e veja que está tudo suturado, tudo com pontos. Esses pontos vão evitar sangramentos, vão evitar hemorragias, vão evitar que alimentos entrem dentro da área cirúrgica, vão evitar infecções, dor, desconforto e vão favorecer uma melhor cicatrização desse local. Então é muito importante que tudo esteja muito bem fechado, com pontos absorvíveis, né? A gente não quer ter que tirar esses pontos depois. Então, por favor, sempre usem suturas absorvíveis, ou seja, elas caem sozinhas, em mais ou menos 15 dias elas já absorvem e o tecido da boca já vai estar completamente cicatrizado. Então, ele precisa mais ou menos desse período para ter a completa cicatrização. Radiografias após a extração. Então, eu preciso ter certeza que todos os fragmentos dentários, os dentes, foram removidos corretamente, que o osso não foi danificado. Então, a radiografia após a extração, ela é muito importante para a gente determinar se o procedimento foi correto, se as extrações foram feitas de maneira apropriada e principalmente para a gente resguardar o nosso trabalho, que foi um trabalho realmente realizado de uma maneira correta. Então, é um documento também de informação e orientação para o tutor e para os veterinários também. Após essas extrações, a gente vai ter um período de aproximadamente 10 a 15 dias de cicatrização dessa área cirúrgica. Então, nesse momento, é importante que o paciente use um colar de proteção para que ele não rompa esses pontos. É importante que ele use medicações caso necessário. É importante que ele se alimente com a comida um pouco mais amolecida durante o período de cicatrização. E depois desse período, a gente já vai ter uma cicatrização completa da boca. É importante que não tenha nenhuma área vermelha, nenhuma área inflamada, nenhuma área ulcerada. A boca tem que estar completamente saudável e o paciente não vai sentir dor alguma. E aí você pergunta, Mariana, e agora? Ele vai estar sem dentes. Como é que ele vai mastigar? Como ele vai comer o alimento dele? Eu vou ter que dar só papinha agora, já que ele ficou banguelo? Então, gente, aí vem a boa notícia. Os animais não mastigam. Eles não têm hábito mastigatório. E é por essa razão que muitas vezes eles continuam se alimentando normalmente, mesmo com dentes tão infeccionados. Então, eles mais engolem o alimento. Os dentes não têm uma função mastigatória para os animais. Eles abrem e fecham a boca sem movimento de lateralidade da mandíbula, que é o movimento de mastigação. Além disso, os dentes não se tocam, eles têm um formato de lança, pontiagudos. Então, eles não têm essa função de triturar os alimentos. A função deles é de caça, de rasgar, eles são carnívoros. Então, para comer a ração, eles não precisam dos dentes realmente. Então, você vai oferecer um alimento natural ou um alimento industrializado, a ração seca, e ele vai conseguir se alimentar normalmente mesmo sem os dentes. Acontece que ele tem uma gengiva muito mais dura do que a nossa. A gengiva do cão, ela é queratinizada. Então ela tem muita área de proteção nessa gengiva. Ela é muito dura, então ele consegue quebrar a ração facilmente sem os dentes. Então, com relação a isso, vocês podem ficar tranquilos. O mais importante é não deixar nenhum dente com foco inflamatório ou infeccioso na boca dos animais. Se tiverem mais dúvidas com relação à extração dentária, manda esse vídeo para alguém que você acha que precisa saber dessas informações. E a gente fica aqui com a gente para mais vídeos e mais orientação de qualidade para vocês. Até a próxima.